E hoje nós vamos discutir aqui a odontologia no Brasil e no mundo, a situação da odontologia. Você vai ver que tem umas surpresas legais aí para você nesse particular. E eu estou aqui com muita alegria recebendo o Dr. Cícero Lascala, que é cirurgião dentista, mestre e doutor pela USP, especialista em ortodontia, ortopedia, periodontia e radiologia. Estou também com o Dr. Otávio Margoni Neto, que é cirurgião buco-maxilofacial e especialista em cirurgia ortognática pela Universidade de Dallas, lá nos Estados Unidos. E também com a doutora Adriana Mazzoni, mais uma vez com muita alegria, né, doutora? Que é odontopediatra. Bom, eu quero saber uma coisa. É verdade que a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo? É verdade. O que a gente tem observado dentro da odontologia é o profissional brasileiro, a formação do profissional brasileiro e a versatilidade desse profissional, né? Apesar dos recursos que nós temos tecnológicos sempre virem de fora, o profissional brasileiro consegue ter e executar uma odontologia de primeiro mundo em termos de qualidade, em termos de tratamento, uma boa visão preventiva, ainda que é o mais importante hoje, assim como a corretiva também bem desenvolvida no nosso país, né? Comparado à Europa e comparado aos Estados Unidos, que são os outros dois grandes formadores, vamos dizer assim, de profissionais, né? A gente sabe também hoje que o desenvolvimento tecnológico no Japão é uma coisa impressionante também. Hoje os adventos que a gente vê nos Estados Unidos com células-tronco, dentes. Então, a evolução da odontologia, eu acredito que ainda vai nos trazer ainda bastantes resultados positivos para a saúde odontológica e bucal dos nossos pacientes. Mas eu acho que o grande problema é que a gente tem os melhores profissionais do mundo, mas infelizmente a população toda não tem acesso a esses melhores profissionais. Por isso que, apesar da gente ter bons dentistas pesquisadores e tudo mais, a população ainda não tem acesso ao que tem de melhor. A gente, de uma maneira geral, a maioria das pessoas aqui no Brasil tem os melhores profissionais, mas ainda tem acesso só à remoção de cárie e fechar buraquinho. Eu não digo nem fazer a restauração, porque em muitos lugares a gente só fecha o buraquinho. E eu acho que, como a gente já falou em outros programas, Isabel, a gente até tá caminhando, está evoluindo para um futuro melhor. E graças a Deus que a gente tem os bons profissionais para puxar todo mundo para cima, né? Mas ainda eu acho que a gente tem que batalhar bastante para que toda a população tenha acesso à odontologia. O governo falou tanto no Brasil Sorridente e o programa é só para tapar buraquinho, é? Na verdade, assim, olha, o Brasil Sorridente é um programa com boas intenções. De verdade. É que é uma população muito grande, né? Então é difícil você atingir a todos. É que no Brasil Sorridente, hoje, o que se faz é o seguinte: para que uma criança ou até um adulto não fique muito tempo esperando para ser atendido, e aí quando é atendido dá para fazer no máximo um dente, se faz muito as restaurações atraumáticas, que são essas, de você remover a sujeira do dente, fechar o buraco, independente de ser uma restauração, e aí quando puder marcar novamente uma outra consulta e fazer, então aí vai fazendo dente por dente. Então, numa sessão, na maioria das vezes, você fecha todos os buraquinhos, teoricamente, né? Só que ainda não foram feitas as restaurações. Então, essa pessoa tem que saber que ela precisa voltar lá, marcar outro horário e fazer as restaurações e reabilitar a boca, né? Agora, isso é o nosso programa que tem uma linha de raciocínio, tem um caminhar lento. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita e tudo mais. Na China, que a gente tem um outro tipo de governo, em 10 anos eles passaram de uma carência total de odontologia para uma odontologia de ponta hoje em dia. Hoje a maioria da população não chega a ter dentistas como a gente tem ainda aqui no Brasil, mas eles estão procurando ter, e a maioria tem acesso a todos os dentistas. Então não existe essa grande diferença lá. Mas por causa do regime que existe lá de governo. Na Suécia, a Suécia há 30 anos atrás era exatamente como o Brasil hoje, Isabel. E hoje é cárie zero lá, quase ninguém tem cárie. É um outro tipo, né, de governo, exatamente, mas era como no Brasil hoje. Mas é um outro tipo de governo, é uma seriedade maior do que o nosso, infelizmente.
os governantes realmente trabalham, eles não são tão corruptos, talvez, o dinheiro não some em milhões, como a gente vê toda hora na TV, então se canaliza o dinheiro para uma coisa que é correta, que é a saúde, Bom, né? se a CPMS fosse para a saúde, também ia beneficiar a odontologia brasileira. Se ninguém pegasse os milhões da CPMF, com certeza a gente teria dinheiro para fazer isso. Pois é, agora está essa discussão lá em Brasília, volta da CPMF. Aí eu vi um cara do PSDB um dia falar assim, não, porque nós vamos condicionar a que o dinheiro da CPMF, parte dele, vá para a saúde. Ora bolas, a CPMF foi feita para ir inteira para a saúde, né? Hoje os caras já falam parte talvez dele. E o Manteiga também. Não, a gente até pode aplicar parte desse dinheiro na saúde. Ridículo. Absurdo, né? Coitado do Adib Jatene, não, ele não é coitado, ele é um cientista maravilhoso. Maravilhoso. Mas, né, tadinho, nesse particular ele fez um projeto tão lindo e os caras, né? Mas a hora que você vê a quantidade de dinheiro, né? Foi exatamente o que aconteceu. Sumiu e invadiu para outros lados, né? A gente sabe, tem um conhecimento que o futuro da odontologia no mundo, como a Adriana já comentou na Suécia, a cárie zero erradicada, não existe mais. Na verdade, hoje não tem dentista lá, você tem higienistas. Você tem prevenção, exclusivamente, né? E a gente sabe que na evolução, por exemplo, vão sobrar 2 ou 3 especialidades na odontologia só. Tá? Que são os higienistas ou os preventistas, os ortodontistas, graças a Deus, porque mãe nenhuma vai gostar de ver o seu filhinho com seus dentinhos tortos, então sempre vai ter um mercado para esse, e claro, os cirurgiões bucomaxilo também, porque as alterações basais vão ter que ser corrigidas. Então, num futuro, acredito, não muito distante, mas a odontologia vai se resumir nessas 3 especialidades. Mas eu acho que vai ter também o odontopediatra, porque senão não chega lá. Sim, E também o que vai trabalhar com célula-tronco, né? Sim, que é então, a grande vedete de hoje em dia. Uma vez que você erradicar a cárie, você vê, a Suécia não faz implante, por quê? Porque não tem cárie. Não tem cárie, então, não tem endo, não perde dente, não faz. Não faz em trauma, eventualmente em trauma. Só se assim. Levar um burro, perder o dente um acidente de maneira carro, definitiva. né? O odontopediatra, que hoje em dia, na minha opinião, é cada vez mais preventiva, né? Porque se você imaginar teu consultório de 20 anos atrás e agora, você tinha bocas com milhões de buraquinhos, vamos dizer assim. E hoje você trabalha 90% em cima de prevenção. Só orientação. Mesmo, orientação e prevenção. Quer dizer, a parte invasiva diminuiu bastante. É isso que é muito interessante, essa versatilidade do brasileiro também, né? Mas eu ainda acho que a falta de conhecimento da população... Esse acho que é um fator muito importante na questão da diversidade da população do país, do Brasil. Eu acho que quando a gente fala em odontologia no primeiro mundo, nós temos profissionais extremamente bem preparados para exercer essa odontologia de primeiro mundo. Mas a questão é que, quando nós falamos de Brasil, tem que tomar cuidado em falar, por exemplo, no grande centro como São Paulo e falar do resto do país. É verdade. Então, eu acho que com relação ao resto do país, acho que o resto talvez não seja a palavra, mas aos demais estados do país, talvez a atuação do governo ela deveria ser mais forte e mais efetiva. Para que, quem sabe, daqui a uns anos, eu acho que isso não é um trabalho de curto prazo, mas, quiçá, em 5 ou a 10 anos, nesse prazo, você conseguisse ter um padrão de odontologia no Brasil que você tem em São Paulo e em alguns grandes centros.